Oiê, bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Hoje eu estou aqui com mais um convidado super especial. Estamos falando aqui do NBS em Ribeirão Preto. Vou passar a bola da vez já para o Pedro se apresentar, mas a gente vai ter uma troca super legal, mais uma vez falando um pouco sobre o processo seletivo, algumas dicas. Mas vou passar a bola da vez para o Pedro se apresentar. Oi, gente, prazer. Sou o Pedro, sou trainee aqui do NBS, comecei esse ano. Contando um pouquinho da minha história, sou carioca, tenho 24 anos, sou formado em administração com foco em finanças. Voltando assim um pouquinho no tempo, nasci em Petrópolis, aí cedo mudei para Cabo Frio. Quem é de Cabo Frio ou quem já foi para Cabo Frio, região dos lagos, vocês vão saber como que é praia, é praia, é surf, é tudo de bom, é delícia. Mas aí com 7 anos eu me mudei para o Rio para ficar mais perto dos meus pais. E aí, com 14 anos, a gente teve uma mudança ali na dinâmica da família, a gente mudou para fora. E aí, dos 14 aos 24, eu morei no Canadá, então passei esses 10 anos fazendo high school, universidade, acumulei também um ano da minha trajetória profissional lá fora também. E aí, por questões familiares, pessoais e também profissionais, decidi voltar ao Brasil com 24 anos, com 20... Não, então vamos lá. Eu me mudei pro Canadá com 13, voltei com 23, agora eu tenho 24, é isso. Mas assim, foram questões pessoais, questões familiares, ficar mais próximo da família. Meus pais já tinham voltado pro Brasil. Meu irmão também passou num processo seletivo de trainee aqui, então ele voltou antes. Decidi voltar, eu sabia que era um risco e agora tô aqui. Então é um pouquinho da minha história pra vocês. Legal, né? Então já vejo que tá na família ser trainee, você vai ter dicas excelentes para compartilhar com o pessoal. Mas me conta, como que você decidiu que você queria virar trainee? Se foi por causa do seu irmão, se já tinha isso planejado em mente? Como que foi o processo seletivo para você? Etapa mais difícil e etapa mais fácil. Tá. Enfim, como que foi sua jornada e sua preparação para estar aqui hoje? Sim, acho que para responder essa pergunta eu vou voltar 30, 40 anos. Meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, eles foram trainee. Meu pai foi trainee na Deloitte e minha mãe foi trainee no grupo ABC, que depois foi comprado pelo Pão de Açúcar. Então, já vem de família. Meu irmão também é trainee de um banco. Então, assim, eu sempre tive essa inspiração e aspiração de querer ser trainee. Mas eu acho que o que aconteceu na minha vida foi, quando eu morei fora e estava na faculdade, estudando e tudo, eu participei. Eu vou tentar falar aqui como que é pro Brasil, mas depois eu explico também como que é pro Canadá. Aqui no Brasil tem a questão da empresa júnior, que é consultoria, o pessoal, assim, é uma atividade extracurricular. E eu fiz isso também no Canadá, só que no Canadá é mais competição entre universidades. Então eu participei a gente chama lá de case competitions, que a gente tem um case para estudar, analisar. Varia, 3 horas, você tem 6 horas, você tem 12 horas. Já participei de cases de 24 e 48 horas. Então, assim, dentro disso tudo é onde eu consegui aplicar o que eu aprendia na universidade para um cenário de trabalho, para o cenário real das empresas. E tudo era virado, assim, centralizado para alguma coisa mais estratégica da empresa. Então, assim, essa experiência da atividade extracurricular também me proporcionou, sabe, ali a vivência de participar de reuniões, de ter sempre voltado alguma coisa para o estratégico. Então, vindo das experiências dos meus pais, que já foram trainee, meu irmão que já foi trainee, adicionando que eu já participei de essas atividades extracurriculares, de case competitions, eu sabia que eu queria ser trainee desde que eu entrei na faculdade. Tipo, acho que por isso também que eu decidi voltar ao Brasil e ter um pouquinho desse risco. Então, assim, vem de família, mas também era sempre algo que eu quis do meu perfil, de, sabe, participar ali de projetos grandes, estratégicos, sabe, saber um pouco mais de como cada área da empresa funciona. Eu acho que eu sempre tive isso dentro do meu perfil. Então, é por isso, assim, que eu quis ser trainee. Eu falo depois o porquê Nestlé, porque não foi o meu único trainee, então eu tive oportunidades de aceitar outras propostas. Assim, agora, a parte mais fácil e a parte mais difícil, nossa! Vamos lá, eu acho que a parte mais fácil para mim
vai ser igual a do Igor, que ele falou, que foi a dinâmica de grupo. Porque, assim, eu acho que eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de falar, eu gosto de estar, assim, entre pessoas, entre amigos, conversar sobre tópicos diferentes. Nem que eu não saiba do tópico, mas, tipo, só de estar lá participando da conversa, eu acho que é algo que eu gosto. Então, eu achei a dinâmica em grupo fácil, até porque os cases que eu estava esperando dentro da dinâmica do grupo não eram os mesmos que eu tinha experiência fazendo dentro ali das case competitions e tudo. Era tudo mais superficial, se eu posso falar, assim. E o que eu estava acostumado era algo mais estratégico, mais direcionado para alguma parte da empresa. Então, quando eu participei daquilo ali, eu vi, tipo, que tinham pessoas também que estavam no mesmo ritmo que eu estava, então dava para se soltar, dava para falar. E a gente, assim, não falava só ali, eu quero ser trainee, dane-se todo mundo que tá aqui participando. Eu acho que é uma coisa mais amigável, mais coletiva. Então, as dinâmicas de grupo, para mim, foram muito fáceis. Não muito fáceis, mas, assim, foi a parte mais fácil. Porque também você tem aquele friozinho na barriga, você fica nervoso. Mas, assim, eu acho que você fala o primeiro oi, você já meio que aquece tudo, então fica mais de boa. Eu e o Igor, então tem isso. Eu acho que a parte mais difícil, cara, eu acho que foram as etapas finais, tipo, as entrevistas com liderança, RH. Não só porque você acha que você já passou, porque, cara, é um filtro, assim, enorme. Tipo, no nosso ano foram 80 e tantas mil pessoas que aplicaram. Vai chegando no finalzinho, tipo, você vê 20 pessoas na sala com você vê 40 pessoas, você fala, putz, cara, eu já cheguei aqui, se eu não passar na próxima fase, putz, vai ser muito ruim. Então eu acho que a pressão de você já estar nessa etapa final, já fazendo entrevista com liderança, conhecendo as pessoas um pouco mais, eu acho que fica mais difícil. Então, por isso que eu acho que foi a etapa mais difícil, mas eu não acho que as entrevistas em si foram difíceis. Tipo, eu acho que eu me preparei até um pouco mais para as entrevistas, mas, assim, a pressão de estar ali na etapa final e de saber, tipo, o que está em jogo é você passar ou você não passar, é grande. Então, eu acho que por isso foi a etapa mais difícil. Eu adoro fazer essa pergunta justamente porque cada pessoa responde diferente, né? Eu mesma, por experiência, a etapa de dinâmica para mim foi morte, assim, mas eu acho que é porque a gente já tem esse perfil diferente, né? Eu sou mais introvertida, então eu fiquei morrendo de vergonha, assim, e eu tenho muito um ponto de comparação. Eu escutava os outros falando, eu falei, meu Deus do céu, vai ser super difícil. E tem muita gente boa, né? Vai afunilando no final, você escuta muita história boa. Então, é uma competição, de fato, muito acirrada, assim. Pra mim, foram umas das etapas mais difíceis, mas, de fato, não pelo case. Eu acho que é mais pelo contexto das pessoas. Porque o case em si, ele é muito mais genérico, ainda mais no case com nos iniciais do RH ali e tudo mais, eles estão tentando ver a parte comportamental do que a parte técnica. Então, eu concordo com isso. Já pra mim, eu acho que as entrevistas finais foram mais fáceis, mas é porque mas tinha uma pressão a mais, concordo. Mas eu me soltei mais porque era eu e aquela pessoa, então, tipo assim, eu já sabia que ali eu me solto mais fácil. É mais um one-on-one do que, tipo, a questão do grupo. Exatamente. Então, pegou menos pra mim, mas, de fato, o que tava em jogo era muito maior, porque já tava chegando no final. E agora que você contou um pouco mais de qual é a etapa mais difícil, qual é a etapa mais fácil, se você pudesse dar uma dica para quem está se preparando para o processo seletivo desse ano, para se preparar para todas as etapas, e o que você acha que você fez de diferente, que fez você estar aqui hoje, e não só aprovado no processo da Nestlé, mas outros processos que você comentou também. Vamos lá, então. Acho que, assim, são várias dicas que várias pessoas podem te dar, mas eu acho que eu vou contar o que ajudou para mim, o que me ajudou, na verdade, né? E o que eu, tipo, se eu estivesse prestando trainee para uma outra empresa esse ano, o que eu faria, tá? Assim, primeiramente, eu acho que eu já sabia por que eu queria ser trainee. Então, tipo, eu já tinha um pouco do autoconhecimento. Acho que o que eu precisei foi montar um pouco da minha história de como aquilo se conectava com o processo de trainee. Então, acho que a primeira dica é o autoconhecimento, não só se conhecendo, mas também, assim, o porquê que você quer ser trainee, o porquê que você acha que você deve ser trainee. E, assim, se você só quer ser pelo título ou você só quer ser porque, sei lá, você acha bonito. Tipo, eu acho que você tem que saber um pouco dessa diferença. E tudo isso vai dentro ali do autoconhecimento. Assim, ser trainee, claro, a gente gosta, a gente participa de várias coisas diferentes, mas, assim, também cai muito na gente sobre ser trainee, a expectativa. Então, sabe, esse negócio de se autoconhecer eu acho que é muito importante. Não sei
eu me preparei, tipo, eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, eu anotei, assim, coisas da minha história que eu queria falar, coisas que foram importantes, viradas de chaves que eu achava que tinham acontecido na minha vida, que me deixaram, que me trouxeram de volta pro Brasil. É meio que uma linha do tempo, assim, não desde que eu nasci, porque, pô, eu era criança, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Tudo é relevante. Exato, tipo, teve um ano que eu queria ser catador de lixo, eu falava com a minha avó, porque assim, era o que eu via e o pessoal fazia, a gente conversava e tudo isso, mas assim, pô, com 2 anos você querer ser catador de lixo e depois de querer ser trainee, cara, é muita diferença. Mas assim, acho que desde o momento que eu entrei na faculdade até no momento de vida pessoal que eu tava, eu meio que tracei ali uma linha do tempo, marquei pontos importantes da minha vida que eu achei que foram interessantes, que tinha uma história por trás daquilo tudo. E isso me deu repertório para eu criar meu pitch, para eu contar o lado pessoal, quem eu sou. E são coisas ali que você já tem na memória, você só precisa entender como que aquilo te ajuda para ser trainee ou o que você quer ser trainee. Então, acho que o autoconhecimento é muito importante e acho que é uma atividade que todo mundo que quer ser trainee e tá prestando pro trainee, não só Nestlé, mas para outros, cara, se conheça, saiba contar a sua história, saiba se comunicar, se posicionar numa dinâmica em grupo, saiba o que você precisa falar, o que você quer falar e saiba como falar também, sabe? Acho que isso é muito importante também. E acho que a segunda dica que eu vou dar, que eu fiz e que eu faço até hoje para conversas, bate-papos, o que for, eu uso muito das ferramentas de inteligência artificial que eu tenho. Cara, assim, eu não vou abrir meu computador que eu tenho lá em casa e, tipo, mas assim, foram mais de 2.000 prompts que eu fiz com o chat GPT que eu tinha antes de entrar aqui. Assim, cara, ó, essa aqui é a minha linha do tempo, essa aqui foram marcos interessantes que aconteceram na minha vida. Deixa você montar um pitch pra mim. Tipo, eu fiz muito disso. E aí, sabe, eu falo, ó, 2 minutos contando XYZ da minha história, me dá aí um pitch de 2 minutos. E eu li aquilo, eu falava, cara, será que isso aqui sou eu? Faz sentido eu contar essa parte da minha história? Então, assim, utilizar da ferramenta de inteligência artificial, que assim, pô, quase todo mundo tem, a nossa geração, acho que todo mundo usa no dia a dia. Quem pegou a onda de inteligência artificial na universidade, cara, se você não tá tirando proveito, tá na hora de tirar, você tá perdendo um mundo por aí. E assim, eu falava muito com os meus pais. Pô, mãe, pai, será que vale a pena eu falar sobre isso? Será que é importante? Ah, o chat me falou que isso aqui é alguma coisa boa. E assim, quando eu for marcar meu pitch pra Nestlé, pô, vale adicionar umas informações importantes da Nestlé, de cultura, para também ter algumas palavras-chave que se conectam com a empresa, que dão match. E o pessoal, tipo, o pessoal vê isso. Eles pegam. Então, assim, utiliza das ferramentas de inteligência artificial, de tudo que você tiver acesso, para te preparar melhor. Outra coisa que eu fiz também, antes da entrevista com o RH, eu sentei com a minha mãe, com o meu computador, que era o chatzinho. Eu falei, mãe, quais são, tipo, entrevistas importantes que um RH faz? X. Agora, o que o RH pode fazer de pergunta diferente para um trainee? É muito mais sobre quem você quer ser, quem você é, como a sua história está conectada com a empresa. Mas, assim, tudo isso foi conversando com o chat. Pô, chat, quais são perguntas comuns de RH que pode acontecer no processo seletivo de trainee? E ele me deu uma lista, sei lá, 10 perguntas. Aí eu falava, tá, agora, sabendo da minha história, responda pra mim, tipo, como que você responderia essa pergunta? E aí ele me dava, tipo, bullet points, ou então me dava um texto, e eu já tinha aquilo ali na minha cabeça. Então, quando o RH de fato fez aquela pergunta, eu não tive que ter aquele momento de silêncio estranho, de, putz, não sei, deixa eu pensar. Que às vezes, exato, que às vezes o RH pode falar, pô, essa pessoa não conhece a própria história, como que, sabe, como que tá se conectando? Mas eu já tinha isso comigo. Então, eu acho que autoconhecimento e, cara, usa e abusa de IA, porque se você não tá usando, vai ter outra pessoa que vai usar, que vai se sobressair no processo e provavelmente vai pegar a vaga em cima de você. Total, acho que eu fiz a mesma linha. Quando eu prestei, a IA tava começando ainda, já entregando meu tempo de trainee já, mas eu segui nessa mesma linha de justamente, primeiro, linha do tempo, isso é ótimo para você se conhecer e já deixar respostas, né,
pré-mapeadas para as perguntas que são clássicas. Porque não foge muito do tradicional, assim. Então, você já consegue meio que já ter uma resposta na ponta da língua para cada coisa. E aí... Se você não tem, você consegue linkar alguma coisa da sua história que te ajuda a responder aquela pergunta. Sim. E para não ficar exatamente nesse silêncio na hora de, tipo... Exato. Travei. Exatamente. Não, isso... E aí, conectando, você estava falando de algumas habilidades como comunicação e tudo mais, eu queria saber o que você acha que são as habilidades essenciais para ser trainee aqui. Pra ser trainee. Num geral, e na Nestlé, se você quiser somar também, porque eu tenho alguns comentários e ainda tenho um negócio para falar para você depois. Mas me responde isso primeiro. O que você acha que é essencial de habilidades mandatórias para você ser trainee? Sim, eu acho que primeiro é a comunicação. Eu acho que uma pessoa que não sabe se expor, se colocar no meio de uma multidão, sabe? Isso fala muito do nosso dia a dia. A gente tem que fazer apresentações, a gente tem que liderar reuniões, liderar um projeto, o que for. Então, acho que se você não tem esse aspecto da comunicação, acho que falha muito. Outra coisa, a gente tem que estar muito apto a mudanças. Um pouco da minha história. Assim, o que eu tô mais apto é a mudanças, cara. Sair de cidade de praia pra ir pra uma cidade maior, Rio, pra me mudar pro Canadá. Quando eu voltei, eu fui pra Porto Alegre, que é um frio. Fui pra São Paulo, agora a gente tá aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, eu nunca vi mudança como algo negativo na minha vida. E me perguntaram sobre isso também no processo seletivo. Falaram, pô, Pedro, você já se mudou muito, você tá disposto a se mudar, a continuar se mudando, a talvez, sei lá, a gente sabe que tem a possibilidade de fazer rotação no Paraguai pra gente, ir para fora do país. Então, eu acho que comunicação, estar apto à mudança, assim, adaptabilidade são duas skills que são essenciais, mas, assim, talvez para Nestlé eu acho que também pega um pouco ali da questão aí, ó, tô misturando o inglês, gente, de ser, tipo, uma pessoa que vai agregar ao time. Tipo, você ser um team player e não ser uma pessoa, sei lá, protagonista que quer fazer tudo sozinho, estrelinha da vida. A nossa cultura aqui dentro é muito mais, tipo, team player, colaborativa, um se ajudando, uma área conversando com a outra para entregar um projeto melhor. Então, acho que as duas primeiras que eu falei ficam um contexto mais geral, assim, um contexto trainee geral, mas acho que o que diferencia também, o que traz um pouco pra gente aqui da Nestlé é essa questão de colaboração, de ser um team player, de estar disposto a, sabe, tocar outras áreas e é isso. Acho que exatamente tudo que você passa pelo processo seletivo, essas habilidades, no fim a gente realmente usa aqui no dia a dia, né? Então, igual você falou, a comunicação, e eu acho que não só comunicação, mas comunicação assertiva e no sentido de para quem você está falando, porque você tem que saber adaptar a mensagem, às vezes, para um público mais executivo, você tem que saber gerir a comunicação para um público, às vezes, mais operacional. Então, é muito legal ter esse estilo de comunicação, você saber comunicar para diferentes públicos, isso é muito importante. Eu acho que pra gente aqui também, porque aqui, vocês talvez tem um vídeo aí do que é o NBS, então a gente tem muita questão operacional também, mas a gente também tem muita questão de liderança, de, sabe, executivos, o que for, diretriz. Então, assim, saber ter essa diferença de como se comunicar para um time mais operacional e como apresentar o operacional para um time mais estratégico, mais executivo, é diferente. As palavras que você usa, como se você se compõe na sala, como você apresenta o material, é muito diferente do que um operacional. Exatamente, até porque a linguagem não é a mesma, um público quer ver exatamente, talvez, isso e isso, o outro precisa ter um contexto inteiro. Exato. Totalmente. Acho que a parte da adaptabilidade, então, nem se fala também. Não. Também foi um ponto que surgiu nas minhas entrevistas, e assim como você também já tinha morado fora, voltei. E assim, isso traz pra nossa realidade daqui. Então, por exemplo, morei 2 meses em São Paulo, aqui pelo trainee, depois vim pra Ribeirão, morei 6 meses, morei mais 1 ano em São Paulo, morei 3 meses no Paraguai. Então, tipo assim, é a nossa realidade. Tô de volta em Ribeirão, então faz parte da nossa rotina de fato. E se eu pudesse somar algo, eu acho que para um trainee, jogo de cintura faz muita diferença, porque a gente é pego de surpresa em algumas situações que se você não tiver ali mais solto, o molejo, exatamente, para você lidar com essas situações, então o jogo de cintura ele faz muita, muita diferença. Dito isso, eu queria te propor um desafio para testar o seu jogo de cintura. E isso me ocorreu uma vez que eu fui dar uma
uma palestra e me colocaram nesse jogo de cintura. Vou te pôr hoje. Se você pudesse apresentar o seu pitch de 2 minutos agora para as pessoas que estão te assistindo. Senhora! Você consegue fazer seu pitch agora de 2 minutos? Cara, eu acho que eu consigo porque eu conheço da minha história. Então manda bala. Nossa senhora! Vamos lá, então. Eu não sei se vai ser 2 minutos. Tem que ser. Tem que ser... Nossa O senhora! horário que eu tô ali. Então, vamos lá. Putz, calma aí, pessoal. Deixa eu pensar, porque... Porra. Não, vamos lá. Bora, então. Vamos lá, botar o... Não vou botar cronômetro, não. Eu tô de olho. Você tá de olho? Tá? Então tá. Olá, pessoal, bom dia. Sou o Pedro, tenho 24 anos, nascido e criado no Rio. Sou formado em administração com foco em finanças. Como você, assim, dá pra perceber pelo sotaque, sou uma pessoa muito extrovertida, o jeito carioca de ser, sabe? Tô muito apto a mudanças e o que foi. Eu acho que como isso me conecta com quem eu sou e com a Nestlé e querer ser trainee é isso. Assim, um pouquinho da minha experiência, da minha vivência. Já morei fora do país, 10 anos no Canadá, então, sabe, a parte de adaptabilidade, de estar disposto a mudanças, vem comigo desde criança, assim, aprender uma cultura diferente, a linguagem diferente, conhecer pessoas diferentes, é um processo difícil, mas assim, tá comigo desde criança. E o porquê querer ser trainee Nestlé, eu acho que é uma marca que tá comigo também desde criança, desde que eu lembro, assim, de tomar Nescau com a minha avó com 5 anos de idade, sabe? O cheirinho do pão de queijo com o Nescau. E agora, sei lá, num cafezinho de tarde comendo um Kit Kat. Eu acho que é uma marca que combina muito comigo, com quem eu sou, em termos de cultura, de proporcionar desafios grandes pelo tamanho da empresa. Então, assim, não só o lado pessoal me agrega muito a querer ser trainee, mas acho que também essa combinação que eu tenho com a empresa, de marca, de cultura, de querer, sabe, sempre crescendo no mercado, também me agrega para querer ser trainee. Não sei se foi exatamente... Foi. Mas entreguei aqui, ó. Mandou super bem. Já tô falando do jogo de cintura, ele também é super necessário aqui. Mandou super bem, Pedrão. Normalmente, no processo seletivo aqui, a gente tem, não sei desse ano, como a gente sempre fala, né? O processo seletivo ele muda muito de um ano pro outro. Mas no meu ano e no do Pedrão também, a gente pode escolher 2 opções. Eu, no caso, o NBS foi a minha primeira escolha. Na minha segunda escolha, eu acabei colocando qualidade. Pois é. Mas queria ouvir de você. O NBS foi sua primeira escolha? O que você colocou de segunda? Quais eram as suas perspectivas? E até agregando de por que você escolheu o NBS. Tá. Porque pra mim, pelo menos, eu fiz algumas escolhas estratégicas e eu acho que a escolha da vaga de maneira... Se você pensar um pouco com a estratégia de que você pode linkar, porque eu escolhi o NBS pensando, é uma vaga Latam, conecta muito com o meu propósito. Eu morava na Espanha antes de vir pra cá, eu já tinha parte do espanhol e do inglês. Na minha cabeça, eu pensei que isso poderia ser eliminatório pra maioria das pessoas, então eu achei que agregava valor. Não era em São Paulo, o que de fato, pra mim, no interior... tem mais valor pra mim, porque a vida em São Paulo ela é um pouco mais agitada, então eu preferiria o interior. E também pensei que isso seria mais eliminatório no sentido de que a maioria das pessoas procuram trainee em São Paulo. Sim. Então, foram algumas estratégias que pra mim fizeram super sentido, né? Então, nichada totalmente. Nichada. E eu amo trabalhar com Latam, tipo, com outras culturas, isso já era parte da minha realidade. Então, pra você, como que foi essa escolha da vaga, das 2 opções, e enfim, até você chegar aqui hoje? Inicialmente... Assim, por experiência profissional, eu trabalhei numa empresa aérea do Canadá, no time de contabilidade e reporte financeiro por 1 ano, sendo analista júnior. Aí, dentro disso, eu tive a oportunidade de crescer lá dentro ou voltar para o Brasil, decidi tomar esse risco, ficar mais próximo da família, eu já comentei um pouquinho. Mas, assim, a NBS não foi minha primeira escolha, infelizmente. Poderia ter sido, talvez o processo seria um pouco mais fácil para o meu lado. Mas, assim, como a gente tinha a possibilidade de escolher 2 áreas, primeira era finanças para mim, porque foi ali a minha área de expertise na universidade, fiz estudos financeiros, fiz levantamento de mercado, tinha um match maior, sabe? Acho que o conhecimento técnico que eu tenho para finanças, tendo trabalhado no mundo corporativo, também voltado para financeiro, contabilidade, essas coisas, eu queria mais essa área. Eu acho que, por incrível que pareça, minha segunda foi marketing. Sério.
Porque dentro da minha experiência de case competitions, a gente tinha que montar um plano estratégico que, sabe, circulava todas as áreas da empresa, e eu sempre gostava de participar da estratégia do marketing, porque marketing e finanças não se conversam muito bem, mas um precisa muito do outro. Se uma empresa quer, sei lá, aumentar 10% em receita, você tá linkado com as estratégias de marketing, tem que ser para aumentar a receita. Você não pode passar informações diferentes. Mas assim, eu não tinha perfil marketing para nada, para nada. Eu só tinha experiência montando business cases voltado um pouquinho mais para marketing. Mas assim, eu não conhecia o NBS, não sabia o que era. Eu fui conhecer com os seus vídeos, a gente já falou sobre isso. Vendo vídeo, entendendo como que funciona, como que é um centro de serviços, de que agora é de soluções. Então, assim, eu fui na trilha toda para finanças. Então, logo do começo, entrevista com RH, dinâmica, entrevista com líder, sponsor e tudo. Foi tudo finanças. E aí, no final dessa etapa final, assim, antes da última etapa que todo mundo fala, me puxaram de finanças e falaram: Pedro, você não passou para finanças, mas tem essa vaga aqui no NBS. Você está disposto? Quando vem essa pergunta, cara, você não vai falar: o que é NBS? O que eu... Claro, você é trainee. Então, tipo assim, claro, eu aceito. E aí depois eu tive bate-papo com a minha sponsor, com a RH, entendi mais o que era da área, como que os projetos iam estar alinhados com a minha perspectiva de vida, com a minha experiência profissional. Então, assim, se eu tivesse sabido, não sei se eu tivesse sabido, Se eu soubesse. Se eu soubesse o que era o NBS, o que eles estavam procurando, o perfil que estava dentro dos planos dele, talvez eu tinha aplicado para a NBS e não para marketing, mas assim, cara, vocês não vão saber, a gente muito menos, então assim, pode ter chances de vocês irem alocados, tipo, sei lá, você querer 100%, assim, traçar um caminho, quero ir para tecnologia. Mas talvez o pessoal vê que você tem um perfil mais dinâmico, mais, sabe, PowerPoint, imagem e coisa, mais marketing, e eles te puxarem. E não sempre isso é um negativo, porque eles estão vendo algo em você que você talvez não veja em si mesmo. E eu acho que isso que a Nestlé viu em mim, tipo, era algo que eu não sabia, que eu tinha, tipo, do operacional, do conhecimento técnico de contabilidade e tudo, mas eles decidiram me dar essa oportunidade porque enxergaram alguma coisa. Mas, assim, minha primeira opção era finanças. E aí, pra gente já ir finalizando e encerrando o nosso papo, você acha que valeu a pena toda a trajetória até agora, com as experiências que você já teve, com as rotações que você já passou? Fez sentido pra você? E o que você deixaria de mensagem final pra quem vai prestar o processo seletivo desse ano e tá com essa ansiedade de se vai ou não vai, se vai acontecer, se vale a pena, enfim? Então, claro que valeu a pena. Eu acho que se eu tivesse aqui sentado no meu lugar e estivesse falando que não valeu a pena, acho que eu estaria mentindo pro pessoal que tá assistindo e tudo. Valeu a pena, era um risco que eu queria tomar de voltar pro Brasil, de querer ser trainee. Nestlé, assim, uma das maiores empresas do mundo, não só no mercado de alimentos e bebidas, é conhecida mundialmente, assim, é um centro de aprendizagem aqui dentro. Tem muitas pessoas que conhecem muito da empresa, do mercado, de como se sobressair em projetos. Já participei de projetos, então, dentro das minhas rotações, já passei por duas, e as duas tiveram projetos grandes que eu pude utilizar das minhas experiências. Já comuniquei com um time de projeto global, tive que usar inglês, estou aprendendo espanhol por ser Latam também. Já tive que fazer coisas voltadas para o financeiro, mas também tive que aprender coisas voltadas para vendas. Então, assim, claro que valeu a pena. Se eu tivesse sentado aqui falando que não valeu a pena, cara, tô mentindo. Mas, assim, valeu a pena Nestlé? Valeu. Porque quando eu tive que tomar a decisão, eu tava com uma ou outra empresa, não sei se posso falar, pode falar? Eu tava com a Ambev e com a Nestlé. Legal. Duas empresas grandes, tops, acho que duas das top 3 marcas de trainees a cada ano. Então, assim, eu sabia que o meu perfil estava mais alinhado com a Nestlé. Era um processo de desenvolvimento mais duradouro. Eram 2 anos de rotação, a Ambev é um pouco menos. A experiência que eu ia acumular aqui dentro, para mim, se sobressaiu do que da Ambev. Então, assim, valeu a pena. E uma dica final para quem tá prestando esse ano, cara, eu acho que faça, assim, com uma leveza de que
a sua vida não se dependa de ser trainee. Isso tira um peso muito Tira um peso muito grande. Tipo, pra mim, eu acho que o que tirou esse peso foi ter o apoio da minha família, que, assim, meu pai, minha mãe e meu irmão foram trainee. Então, assim, eu em si mesmo, em mim mesmo, não sei, não tive essa pressão de, putz, se eu não for trainee, eu sou, sabe, um big failure aqui da família. Não, eu vi isso como uma oportunidade de aprender. Se eu não passar, cara, eu tenho o próximo ano, eu tenho outras empresas, e acabou que deu certo que eu passei na Ambev também. Então, assim, cara, faz com uma leveza, sabe, respira fundo. Quando você começa a falar com o pessoal nas entrevistas, se sente mais leve, se prepara também, porque eu acho que a preparação te deixa pronto para as entrevistas, te deixa pronto para o processo, mas assim, não sinta que a sua vida se dependa de ser trainee. Até porque se você não for trainee, não significa que você não vai ser um líder, não significa que você não vai assumir... Exato, você não vai assumir uma cadeira de liderança. Cara, claro que vai. Tem várias oportunidades. Aqui é só um processo mais rápido, acontece mais rápido. Mas assim, o aprendizado acho que é pra vida, assim... Sabe, toca a vida mais leve. É o jeito carioca de ser, cara. Não importa com o que você não tem controle, sabe? Controla o que você pode e o resto vive a vida de uma forma mais leve. Então, se vocês conseguirem fazer isso, eu sei que tem uma pressão, que é difícil, que vocês querem demais, mas assim, não sinta que a sua vida se dependa nisso. Excelentíssimo conselho. É muito difícil nesse momento, principalmente chegando no final, você tirar essa pressão, mas eu acho que faz toda a diferença. Pra mim também, tentei ao máximo que eu pude tirar. Tipo, o seu valor não tá conectado. Não tá agregado a isso. Exatamente. Então, quando você entende isso, e não só ser trainee, na sua carreira no geral, né? O seu valor não tá nisso. E acaba ficando mais leve, e com o processo mais leve, você consegue fazer ele de maneira mais eficaz. E consegue ser si mesmo, né, também. Sim, porque não se precisa você... se moldar, né? Exato, não precisa se moldar ou querer ser uma pessoa, se mostrar ser uma pessoa, e no final, você não é aquela pessoa. Então, acho que isso não ajuda também no processo. Nada. E até se você sustentar essa pessoa depois que você tá aqui dentro, não vai não tem conversar como. um com o outro. Exatamente. Então, mas acho excelente conselho. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Diário de Trainee. Obrigado. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Espero que as nossas dicas tenham sido úteis. Vou deixar o LinkedIn do Pedro e as redes sociais dele, se ele deixar, aqui embaixo. Pode chamar, pode marcar café, pode marcar café online, o que for, eu tô disposto a ajudar. Que legal, tá vendo? A gente tá sempre disposto a conversar com vocês. Coração aberto. E é isso, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.